vão aprender em introdução ao direito que, na verdade, o poder ele é uno e indivisível. Então fica meio que complicado da gente entender como é que esse poder é uno e indivisível e existem três poderes. Entenda, isso é para facilitar a compreensão, mas na verdade o poder ele é uno e o que se divide são as funções. Quais funções? As funções legislativa, a função executiva, que é administrativa, e a função jurisdicional, que seria a função de julgado, poder judiciário. Então essas funções é que elas estão sendo divididas, mas na realidade mesmo, o poder ele é uno e indivisível, mas suas funções elas foram divididas. Beleza? E aí é onde surge essa ideia do Montesquieu, da tripartição dos poderes. Por que você tripartir, você dividir esse poder em três? Justamente para evitar que a gente caia lá naquela historinha de novo do Estado absolutista, certo? A gente vai dividir o poder para justamente ninguém se apropriar dele e ser corrompido. Fica mais fácil de você regular esse poder quando ele está dividido. Então a gente divide em executivo, legislativo e judiciário. E aí vai vir uma outra teoria que vocês também vão ver mais lá na frente, que é a questão dos freios e contrapesos. Esses poderes eles vão se regular, eles vão como eu posso dizer, se controlar. Um vai fiscalizar o outro, eles vão estar se fiscalizando. Então, o executivo vai fiscalizar os outros poderes para que não haja excesso. Então, tudo isso é voltado para quê? Para a questão de evitar arbitrariedades, evitar excessos dos outros poderes, né? E aí a gente percebe o quê? Um equilíbrio, né? Um equilíbrio nesse poder. A gente não tem mais aquela questão da hipertrofia, a gente agora tem um equilíbrio, uma limitação do poder. E aí, né, só para deixar claro para vocês, o que é que o legislativo, o executivo e o judiciário eles fazem, né? De uma forma muito sucinta. O legislativo ele trata dessa questão da legiferação. O que seria isso? É você criar leis, é ele que vai criar as normas, e normas são previsões de condutas que deverão ser aplicadas naquele determinado estado. Então, é o estado, ou melhor, é a norma que vai dizer o que deve ser feito ou não em um determinado estado. Qual é a conduta que é aceitável e qual é a conduta que não é aceitada naquele estado. E aí, no legislativo, a gente vai perceber também que existe esse conflito de ideias. Por quê? Porque são várias pessoas, né, de ideologias diferentes tentando chegar a um consenso, chegar a um meio termo. E aí é onde entra essa ideia, né, desse pluralismo político. E aqui também tem a questão da representatividade, né? Essas pessoas, elas deveriam representar a sociedade. E aí, claro, hoje a gente percebe que existe uma crise de representatividade. Aqui no Brasil, o que a gente mais vê no parlamento brasileiro são homens brancos e héteros. E aí, ricos. E essa não é a realidade do nosso país. Não é assim que o Brasil se demonstra. Temos vários outros grupos e esses grupos, eles na maioria não estão sendo representados ali pelo legislativo. E isso é complicado por quê? Porque vocês vão também verificar ou vão aprender lá em Introdução ao Direito a teoria tridimensional do direito, que é um fato valorizado se torna uma norma. Então a gente tem um fato, certo? Determinado fato. Esse fato ele é valorizado, recebe um valor pelo ser humano e ele vai se tornar uma norma. Matar. Não queremos que o indivíduo tenha a possibilidade de matar outro indivíduo. Então a gente vai valorizar esse fato de uma forma negativa, dizendo que não é possível matar outro indivíduo e a gente vai criar uma norma. Então a partir de agora ninguém pode matar outra pessoa. Então seria mais ou menos nesse sentido, de uma forma muito simplória para vocês entenderem. E aí essa valorização, ela na realidade, ela é feita por quem? Ela é feita pelo legislativo. É o legislativo que vai dizer, né, o que vai ser valorizado ou não naquela sociedade.
E é por isso a importância da gente ter esse posicionamento político, porque na realidade é eles que estão movimentando a realidade do nosso país. Então é importante que todos nós entendamos dessa questão da política, realmente é algo que interfere no nosso dia a dia. Já o executivo, ele vai partir para a questão mais administrativa, ele vai executar as normas que estão sendo criadas lá no legislativo, certo? E aí ele fica responsável pelas políticas públicas, é ele que vai ter ou deveria ter que prestar certos serviços para a sociedade. Então, o executivo ele vai administrar os comandos que são passados pelo legislativo, certo? E já o judiciário ele vai cuidar da função jurisdicional. E o que é essa função jurisdicional? Ele vai julgar os conflitos que aparecerem, né, na sociedade de uma forma definitiva, quando provocados, certo? E eles sempre vão aplicar o direito positivo. O direito positivo é aquele direito que está escrito, é o direito da lei. Tentando explicar de uma outra forma para vocês, para ficar de uma forma mais acessível, certo? A gente está aqui numa sociedade e aí o indivíduo A tem um conflito com o indivíduo B. E aí eles não conseguem de nenhuma forma resolver esse conflito. Então, qualquer um deles pode provocar o judiciário, essa provocação é entrar com uma ação, né, protocolar uma petição, e aí essa petição inicial ela vai começar a movimentar o judiciário para ele decidir de uma forma definitiva quem é o dono do direito, se é o indivíduo A ou se é o indivíduo B. Quem é que tem direito naquela situação? Então, o judiciário está muito voltado para resolver esses conflitos. E aí ele não vai tirar a resolução desse conflito da cabeça dele. O juiz ele não pode simplesmente decidir aquilo a partir dos valores dele. Não, ele vai utilizar aquilo que tem na Constituição, aquilo que tem na lei, nas normas jurídicas. Então, o Poder Judiciário está muito ligado com essa questão jurisdicional, de resolver conflitos a partir do que está na lei, certo? Que ele vai poder fazer essa interpretação, mas ele não pode, de nenhuma forma, resolver um conflito sem estar fundamentado em alguma norma jurídica, beleza? E aí a gente vai passar para essa questão de entender que no Estado liberal quem tinha o protagonismo era o legislativo. Por quê? Porque nesse momento o que se buscava mais era evitar uma hipertrofia do poder, voltar para aquele regime absolutista, onde o rei era o dono de tudo, né? E aí a gente vai tentar limitar o poder do Estado. Que melhor maneira do que a lei. Então é por isso que o poder legislativo ele vai estar como um protagonista nesse momento, porque é ele que cria as leis. Então é ele responsável por fazer a limitação do Estado. E aí, nesse momento, o que, é que a gente tem? A gente tem essa questão do fetichismo legal, uma obsessão pela lei. Nesse momento, todas as condutas elas devem ser reguladas pela lei. O princípio da legalidade é o que comanda tudo aqui nesse momento. O que está na lei, ou pode ser feito ou não pode ser feito, dependendo da conduta, e o que não está na lei precisa estar. Então, tudo precisa estar legalizado, tudo precisa estar regulado pela lei. E a lei é vista aqui nesse momento como um ato racional, objetivo, imparcial. A lei ela vem da razão, a gente está aqui, né, nessa questão do iluminismo, né, a primazia da razão. Então a lei é uma forma de você colocar essa razão em prática objetiva, porque não vai trazer a emoção das pessoas, ela na teoria seria, né, a racionalidade pura daqueles indivíduos e imparcial. Não seria por afeto, seria justamente para o melhor da sociedade. Isso na teoria é muito legal, mas na prática não é exatamente como acontece, né? O legislativo ele vai regulando de acordo com o grupo que está lá como maioria. A verdade é essa, certo? E aí, mas naquele momento o que a gente tinha era justamente essa ideia, né? Da lei como ato racional, objetivo e imparcial. Era isso que era visto nesse momento. E aí havia uma desconfiança
dos juízes naquele momento. Por quê? Porque a maioria dos juízes estava ligado com o rei, estava ligado com a monarquia. Entretanto, é o juiz que aplica a lei, como eu falei para vocês. E aí, o que se temia naquele momento era que o juiz ele não respeitasse a lei e fizesse aquilo que ele quisesse, ou aquilo que o monarca queria. Então, essa desconfiança fez com que fossem criadas, por exemplo, cortes de cassação. O que seriam essas cortes de cassação? Seriam cortes ligadas ao poder legislativo que iria verificar decisões judiciais. Então, o juiz decidia um caso, o poder legislativo ia lá e ia ver se ele realmente decidiu partindo da lei, ou se ele não fez aquilo de acordo com os valores dele. E aí essas cortes de cassação elas eram justamente para evitar esse tipo de desvio, vamos dizer assim, dos juízes, do poder judiciário. E aqui é onde vem essa expressão juiz boca da lei. O juiz ele só vai mesmo reproduzir aquilo que está na lei, ele só vai de fato aplicar o que está na lei. Ele não vai interpretar, ele não vai dar o sentido, ele não vai dizer onde aquilo se aplica, ele vai simplesmente ler a lei e ponto, certo? Isso é uma maneira de respeitar o legislativo. Lembre-se, o fetichismo da lei, aquilo que queria, né, se priorizar eram as leis. Né? E aí, só para finalizar essa parte do Estado liberal, a gente já viu isso, são direitos fundamentais de primeira geração ou dimensão, a liberdade e essa igualdade formal, que eu já expliquei para vocês. Igualdade formal é a igualdade que está na lei, aquela que diz ausência de privilégio. Não, todo mundo é igual, não tem ninguém diferente. E a gente sabe que não é assim que funciona, mas naquele momento o que se pensava era isso. Todos estavam numa mesma linha. Não havia ninguém melhor ou pior do que ninguém. Todos estavam no mesmo patamar e todos eram iguais perante a lei. Certo? E como é que fica a questão dos direitos humanos aqui no Estado liberal? Aqui é onde vem essa questão do processo de construção, né? Essa historicidade que a gente tanto fala, essa evolução dos direitos humanos. É aqui que a gente percebe claramente que os direitos naturais eles vão se tornando direitos fundamentais para depois se tornarem direitos humanos. A gente vai percebendo esse processo, certo? O direito natural ele vai sendo positivado nas constituições e aqui nesse momento, repito, tanto na Constituição francesa quanto na Constituição dos Estados Unidos, para depois, né, no momento mais futuro, ele começar a se tornar direitos humanos porque ele vai estar positivado em tratados internacionais. Então a gente vê, né, essa transição do direito natural para o direito positivo, posto no papel, certo? E aí, como é que funciona esse Estado liberal na questão do Brasil? A gente vai ver elementos desse Estado liberal em duas constituições brasileiras. A Constituição de 1824 e a Constituição de 1891, certo? O que é que vocês precisam saber dessas constituições? A Constituição de 1824 ela foi outorgada, e o que é outorgada? É imposta. A sociedade ela não se juntou e decidiu fazer aquela Constituição, não foi o povo que escolheu. Simplesmente fizeram e colocaram, submeteram aquelas pessoas, tá? Então, outorgada é imposta. E aí ela surge, essa Constituição de 1824, depois da independência do Brasil, que é em 1822. Então, é mais ou menos nesse sentido que vai funcionar a Constituição de 1824. Já de 1891, ela é promulgada, passa por um processo democrático. As pessoas elas puderam escolher, né, de alguma forma, o que estaria sendo positivado, colocado nessa Constituição. E aqui, né, na de 1891, o que a gente tem é a proclamação da República. O Estado deixa de ser monarquia e passa a ser uma república. Então, essas são as duas constituições brasileiras com elementos liberais, né, do Estado liberal. E aí vamos fazer essa ligação de uma forma mais profunda.
Pronto, vamos lá. O Estado, nesse caso, tem fragmentos liberais. A gente está falando do Brasil, né? O que vai mudar, e a gente vai ver isso daqui mais aprofundadamente, é que o Brasil ele vai deixar de ser monarquia, certo? Do imperador, o primeiro. E aí ele passa a ser uma república. O que é a república? É a coisa do povo, certo? Então a transição é essa. E aí também vamos perceber que o Estado ele deixa de ser unitário, que é unitário, poder centralizado e uma só pessoa, como era lá na questão de 1824, e passa a ser um Estado mais federal. O que é o federal? Descentralizado. O poder ele vai estar agora em cada Estado autônomo, ou em cada oligarquia, certo? Então, pronto, aqui nesse caso você pode sim perceber já essa repartição dos poderes, você pode perceber essa valorização dos direitos, né, individuais, principalmente propriedade, essa questão da liberdade a gente pode ver. E aqui, o que você precisa entender, basicamente, é que não tem como pegar uma teoria, né, pura, absoluta do Estado liberal, tudo que eu falei e aplicar aqui. São elementos da teoria liberal que a gente consegue ver aqui, inclusive, como você falou, a tripartição dos poderes, certo? Tanto que a gente vai perceber em certos aspectos que um poder ele vai estar em algum momento se sobrepondo aos outros poderes. Lá, por exemplo, para te dar um exemplo mais claro, lá na ditadura militar, a gente vai perceber que o poder executivo ele vai estar maior do que os outros poderes, certo? Por isso esse autoritarismo. Deu para entender? Certo? Perfeito. Então, continuando, né? Esse Estado liberal, essa primeira dimensão e essa Constituição Política do Império do Brasil de 1824. O que é que vocês precisam saber dessa Constituição de 1824? Primeiro que a gente está falando de uma monarquia constitucional, ou seja, um rei sendo limitado pela Constituição, que é um pouquinho contraditório, mas era o que acontecia naquele momento. Era uma monarquia limitada pela Constituição. E aí tinha essa questão hereditária, né? O poder ele era passado de pai para filho, havia uma sucessão de sangue, né? E aí era uma vitaliciedade também. O poder ia durar na mão daquela pessoa enquanto ela estivesse viva. Depois que ela morria, iria passar para o seu sucessor. E assim iria funcionar até o final desse movimento. Beleza? E aí a gente vê uma previsão nessa Constituição de um sistema representativo. Havia uma intenção de sair dessa monarquia e trazer uma república, ou pelo menos uma representação para esse Estado, né? Que as pessoas elas pudessem ser representadas e não ficasse um indivíduo passando um poder por causa de aspectos sanguíneos, né, de pai para filho. E aí havia uma previsão desse sistema representativo. E o voto, na verdade, ele vai funcionar de uma maneira indireta. Não é o cidadão em si que vai votar. É outra pessoa que vai votar por esse cidadão. E o censitário, o que seria esse voto censitário? São por aspectos econômicos. Não é todo mundo que vai poder votar. Quem vai votar é aquele que tem dinheiro, que consegue ter certas características econômicas. O voto ele não é universal, ele não é garantido para todos. É para aquele que tem posse, para aquele que tem propriedade, certo? E só essa pessoa vai poder escolher o representante. E aí também temos que falar do Estado confessional. O que seria esse Estado confessional? É uma oposição ao Estado laico. O Estado laico é aquele que não tem religião. O Estado confessional é aquele que tem uma religião. Então, naquele momento, havia sim uma religião, né, na Constituição. O Estado ele não era laico, mas na verdade ele era um Estado religioso. E a gente também pode perceber, e essa parte é muito importante, o professor ele pode sim colocar na prova, porque é algo que ficou muito marcado nessa Constituição, o poder moderador. Era como se fosse um quarto poder, certo? Ou talvez um quinto, porque nesse período
período, o poder, no caso, legislativo, ele na verdade era dividido em dois. Mas isso a gente não precisa aprofundar. O que vocês precisam saber é que tinha um poder moderador e esse poder ele seria um poder neutro e iria, de alguma forma, equilibrar os demais poderes. Ele iria fiscalizar os demais poderes. E aí, nesse sentido, que a Constituição de 1824 ela fica marcada com esse poder moderador. E assim como a Constituição que a gente falou dos Estados Unidos, a Constituição de 1824 ela também silenciou quanto à questão da abolição da escravidão. A gente tinha, de fato, aspectos, né, de liberdade nessa Constituição, mas era uma liberdade específica para determinados grupos que tivessem dinheiro, tivessem posse, tivessem propriedade. Aqui não é todo mundo livre, são só certos indivíduos com essa liberdade. A gente também pode verificar, né, logo mais à frente, a Constituição de 1891. Na Constituição de 1891, a gente sai da ideia de monarquia, né, o rei, passando, né, o poder dele para os sucessores, e vai para uma república. A república é o quê? É um poder do povo, certo? E aí esse poder do povo, que vem do povo, entra em confronto com aquela ideia de monarquia. Então aqui a gente tem a república. Como eu falei também, a gente já tem essa questão do federalismo centrífugo. O que é esse federalismo centrífugo? O poder ele se torna descentralizado. Ele vai passando para o que a gente chama hoje de Estado. Estado do Ceará, Estado do Maranhão, que naquele período não eram estados, eram oligarquias, certo? E aí essas oligarquias, elas seriam detentoras do poder. Então, na Constituição de 1891, a gente não tinha um poder centralizado na União, né? A gente tinha um poder descentralizado e esse poder iria para cada oligarquia estadual, certo? Nesse momento também da Constituição de 1891 acaba essa ideia de voto censitário. O voto, na teoria, ele vai se tornar universal. Todo mundo pode votar, não só mais quem tem propriedade. Isso é muito importante, isso é um avanço para os direitos, né, fundamentais, para os direitos humanos. E aí, existe uma questão muito específica desse momento, é que o voto ele era aberto. Ele era universal, todo mundo podia votar, mas ele era aberto. Então você tinha que mostrar ou dizer por quem você estava votando. E aí é onde surge essa ideia do coronelismo, né, do voto de cabresto. A pessoa ia votar, mas tinha lá o coronel, né, muitas vezes usando da violência, dizendo, olha, você vai votar nesse candidato. Então as eleições nesse período elas foram muito fraudadas. Não era o povo escolhendo seu representante, eram certas pessoas que tinham o uso da força dizendo em quem, né, o cidadão deveria votar. Então, tem um avanço? Tem. O avanço de todo mundo poder votar, mas tem um retrocesso, que é porque esse voto ele não é legítimo, na medida em que esse voto, ele na verdade está sendo colocado por outra pessoa. E a gente tem a ideia do habeas corpus, né? O habeas corpus, na primeira vez, ele vai vir na Constituição, escrito na Constituição. E aí o habeas corpus, ele trata muito dessa questão da liberdade de locomoção, de você poder ir, vir, permanecer sem arbitrariedade do Estado. Então aqui, nesse momento, o que quer se preservar é a liberdade, né, dos indivíduos. E aí teve até a doutrina, vamos dizer assim, brasileira, porque não se colocou que esse habeas corpus estava direcionado só para liberdade de locomoção. E aí tinha que era para proteger qualquer tipo de arbitrariedade, qualquer tipo de abuso. Então o habeas corpus brasileiro, na verdade, nesse momento, ele foi utilizado para defender qualquer tipo de direito, não só a liberdade, certo? E aí a gente parte agora para o Estado social, certo? Aquele Estado voltado para os direitos sociais, o Estado grande. Alguém tem alguma dúvida em relação ao Estado liberal, as constituições que a gente viu, ou tá tudo certo até o momento? Tudo certinho? Beleza.
Então, assim, vamos aqui para o estado social. Essa parte eu acho que o professor não falou ainda na turma da noite. O estado social, ele começa basicamente um pouco depois da Revolução Industrial. É a partir desse momento que a gente vai perceber o quê? A superexploração, né, dessa força de trabalho. As pessoas, os trabalhadores, eles começam a ser super explorados. A gente consegue perceber que existem crianças trabalhando, mulheres grávidas, não existe uma jornada de trabalho, as pessoas elas vão trabalhar 18 horas, 16 horas, não existe um limite, né, máximo de quantas horas você vai trabalhar por dia, não existe um salário mínimo, então as pessoas, elas de fato estavam sendo utilizadas como objeto por outras pessoas. Essas outras pessoas, elas criam determinados objetivos, ou seja, enriquecer, e estavam usando certos indivíduos como instrumentos para isso. E aí tem essa questão do confronto aqui com esse liberalismo econômico, porque essa ideia, lembra, de autorregulação, a própria sociedade iria se regular, eles mesmos iriam ver os seus limites, ela entra agora em conflito com o ideal social, coletivo. Por quê? Porque a gente percebe que não é bem assim que acontece. Se o Estado não intervém, as pessoas elas acabam se aproveitando. Então tem aqui um grupo, né, de trabalhadores sendo explorado pelos seus empregadores. Não tem essa ideia de que o empregador e o trabalhador eles vão de alguma forma chegar num consenso, eles vão de fato conseguir equilibrar a relação deles. Não. O Estado ele precisa intervir, mas antes do Estado intervir, começou a ter o que? Esses movimentos sociais. Esses movimentos sociais, principalmente dos trabalhadores, muito também, né, com a participação das mulheres. E aí esses movimentos sociais, eles são de fato voltados para quê? Para essa questão de acabar com essa superexploração. E aí, nesse momento, a gente percebe as esferas da cidadania. Como assim as esferas da cidadania? No primeiro estado, o estado liberal, a gente viu, né, os direitos civis e os direitos políticos, estava muito ligado ao indivíduo. Aqui a gente começa a perceber uma esfera social ligada ao mínimo de bem-estar socioeconômico. As pessoas elas precisavam ter acesso a direitos mínimos, direitos básicos, que seriam paz, educação, saúde, segurança. Todo mundo deveria ter acesso a um mínimo desses direitos. Isso iria, de alguma forma, proteger o mínimo de dignidade para essas pessoas. Então, a gente vai vendo aqui uma transição. A gente sai daquela ideia, né, individual e passa para a ideia coletiva. Aqui é o coletivo que começa a ser colocado como prioridade. Aqui a gente não quer garantir só os direitos de uma pessoa específica, aqui a gente quer o direito de uma coletividade, todas aquelas pessoas daquele estado. E aí, só recapitulando, a esfera civil seria ligada a essa liberdade individual, né? Liberdade política, liberdade de expressão. A esfera política seria você poder participar, né, desse poder político, você poder escolher seu representante, você poder, né, estar lá representando as pessoas, você poder ter votos de outra pessoa, você poder se candidatar. E a esfera social, né, repito, ela está muito ligada com esse bem-estar social ou socioeconômico mínimo, né? Você garantir certos direitos sociais coletivos para todas as pessoas. E aí os direitos sociais, eles são vistos como direitos meio. Como assim direitos meio? O direito social, ele serviria para concretizar certas liberdades. Como é que eu posso falar de liberdade de expressão se eu não tenho educação? Como é que eu vou expressar a minha opinião se eu não tenho acesso à educação? Eu preciso de um acesso à educação para poder ter uma opinião mais bem fundamentada. Como é que eu posso falar de liberdade de ir e vir permanecer, ou seja, de locomoção sem segurança? Como é que eu vou sair de casa se o Estado não me garante uma segurança?
Então, o que é que vai se percebendo? Como é que eu posso falar de uma liberdade, né, de autonomia em procurar emprego, por exemplo, se o Estado não me garante saúde? Como é que eu vou ter saúde para poder trabalhar? Então, o direito social ele vai sendo um direito meio, um direito que vai concretizar outras liberdades. Então, você percebe que os direitos eles estão se complementando, né? A partir do momento que você consegue uma educação, você consegue sua liberdade. Você consegue segurança, você consegue sua liberdade. Então, um vai influenciando no outro. E aqui está, mais uma vez, ligado a essa igualdade material, essa equidade. Aqui as pessoas, no caso, elas vão sendo colocadas no sentido de quê? De que existem pessoas iguais que vão ser tratadas igualmente, mas também existem pessoas diferentes que serão tratadas diferentes na medida das suas diferenças, né? E aí é onde entra essa questão da equidade. Eu tenho uma pessoa com mais e outra com menos. Aquela que está com menos, ela vai precisar ser tratada de uma forma diferente daquela outra que está com mais. Então a gente não tem mais aquela linha imaginária que tinha lá no Estado liberal, onde todo mundo era igual perante a lei. Aqui a gente sabe que existem diferenças e a gente precisa começar a construir certas medidas para fazer com que esse grupo que está menos valorizado tenha a mesma oportunidade dos demais. E é daqui que vai surgir essa ideia de ações afirmativas, essa questão das bolsas, todas essas políticas públicas, né, para diminuir essa desigualdade, elas começam, de uma certa forma, a surgir daqui. E é por isso que a gente precisa falar de um estado de providência, que vai prover para a sociedade esses direitos. Né? O estado intervencionista, porque ele vai começar a intervir, né, na vida da sociedade para poder garantir direitos para todos, direitos básicos e um mínimo de dignidade para toda a sociedade. Então, a gente precisa de um estado pequeno ou de um estado grande? A gente precisa de um estado grande. Um Estado, para ele poder prover tudo isso, ele precisa ser um Estado grande, com burocracia enorme, ele precisa ter escola, ele precisa ter segurança, então tem que ter delegacia, ele precisa ter hospitais, então ele precisa ser um Estado grande. E aí a gente vai ver o protagonismo não do legislativo, como se tinha lá no Estado liberal, que era fazendo lei. Aqui a gente vai ter um protagonismo do executivo, que seria um Estado, né, colocando sua administração para funcionar, provendo direitos para a sociedade. E aí os marcos constitucionais, né, desse período, a gente verifica o que? A Constituição Mexicana, de 1917, e a Constituição de Weimar, na Alemanha, de 1919. Essas duas constituições são as primeiras constituições da história que vão começar a trazer direitos sociais no seu texto. Então, elas são as primeiras constituições que realmente defendem direitos sociais, educação, saúde, trabalho. E aí a gente pode verificar o que, né, a segunda dimensão de direitos, né, os direitos sociais, os direitos coletivos. Em relação aos direitos humanos, a gente começa a verificar que uma certa positivação dos tratados internacionais. Então, os estados soberanos, eles começam a fazer tratados internacionais, até porque a gente vê o quê? A Primeira Guerra Mundial acontecendo. E aí existem certos estados que vão se juntando, fazendo tratados relacionados a direitos humanos que precisam ser protegidos. E aí a gente precisa entender essa ideia de direito humanitário. O direito humanitário é um direito humano sendo aplicado no período de guerra. Então a gente tem uma guerra e aí nessa guerra não vale tudo. Você não pode fazer tudo. Por exemplo, a gente tem a guerra da Rússia com a Ucrânia. Lá é onde o direito humanitário ele deve agir. Por quê? Não é porque você está em guerra que vale você fazer qualquer tipo de medida para destruir o seu inimigo, o seu adversário. Não, você tem que respeitar certos tratados humanitários, porque a guerra ela também é regulada. Você não pode usar determinada arma que seja muito nociva à sociedade. Então, tudo isso é regulado. E aqui, né, nessa questão do Estado social, já começa a surgir essa ideia do direito humanitário, que seria o direito humano aplicado no período de guerra, certo? E aí surge o antecessor à ONU, ou seja, da Organização das Nações Unidas, que seria quem? A Liga das Nações.
essa Liga das Nações ela foi criada para evitar uma Segunda Guerra Mundial. Então a gente já sabe que ela fracassou. Por quê? Ela foi criada nesse contexto de final da Primeira Guerra Mundial e ela queria, de fato, concretizar uma paz e evitar uma outra guerra mundial. Infelizmente, ela não teve sucesso e a gente viu uma Segunda Guerra Mundial sendo, né, concretizada. Nesse período também a gente verifica, principalmente pela questão do direito social estar muito ligado ao direito do trabalho, o surgimento de uma organização internacional voltada para o trabalho, que seria a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que até hoje ela está, né, funcionando. Hoje ela é, né, um órgão da ONU, mas ela continua funcionando e ela surgiu aqui, nesse Estado Social, por quê? Por causa dessa ideia forte do direito do trabalho, né, que acabou ganhando esse aspecto internacional. E aí, como é que isso se deu no Brasil? No Brasil, a gente verificou essa questão da Constituição de 1934 e da Constituição de 1937. Essas duas constituições, elas, no caso, foram muito voltadas para os direitos sociais, principalmente ao direito do trabalhador. E aqui a gente está falando de uma era Vargas. Foi Vargas que colocou essa questão dos direitos sociais nas constituições brasileiras, certo? A Constituição, né, as constituições que foram colocadas no período Vargas, elas também foram marcadas por um momento antiliberal, né? Enquanto a gente tinha, né, no liberal um Estado mínimo, aqui na era Vargas a gente percebe um Estado grande, que vai prover para as pessoas determinados direitos. A gente também verifica a questão da questão autoritária, né? Vargas, ele começa a concentrar poder demais, né, em si, no poder executivo, que era representado por ele, e aí a gente começa a verificar certos abusos, certas arbitrariedades, principalmente com os direitos individuais. Entretanto, a gente também pode notar que nesse período foram criados dois ministérios muito importantes para aquele período, né? Ministérios voltados para os direitos sociais, que seria o Ministério da Educação e da Saúde e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E aí é interessante porque Vargas ele tentava conciliar o trabalhador com o empregador, ele não queria causar um conflito, essa ideia de luta de classe. Não, ele queria simplesmente uma conciliação, porque ele tanto governava para quem, né, o empregador, quanto para o empregado. Então ele tinha como eleitor esses dois grupos. E aí ele tentava, de uma certa forma, agradar os dois. E é no período de Vargas que surge a nossa CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então é aqui que a gente vê, de fato, uma legislação social, certo? Voltada para o social, para os direitos coletivos. E aí, pessoal, nessa questão que a gente vai ver a Constituição de 1934, né? Que é um constitucionalismo social, uma limitação do Estado, mas uma limitação do Estado não completa. É um Estado que ele precisa, na realidade, prover certos direitos sociais. Para ele prover esses direitos sociais, você tem que deixar ele se, como eu posso explicar para vocês, ele se hipertrofiar, ele, no caso, ultrapassar certos limites individuais. Então, para eu garantir uma saúde para você, um trabalho para você, eu preciso que vocês deixem eu interferir de uma forma mais incisiva na liberdade de vocês. Vocês têm que confiar em mim, certo? E aí há uma influência muito grande da Constituição de Weimar, né? Aquela Constituição alemã. Você consegue perceber, né, uma influência da Constituição alemã nas constituições de 1934 e de 1937. É também nesse período de 1934 que a mulher ela começa a poder votar. É na era Vargas que as mulheres elas podem votar. E o voto ele para de ser aberto, como era lá em 1989, 1889, perdão,
e passa a ser um voto secreto, certo? E aí a gente já vê que fica mais difícil de você fraudar uma eleição. Mas o Vargas, ele dá um alto golpe, né, porque foi no seu próprio governo, e aí a gente tem o golpe de 1937. E aí o Estado ele começa a ser bastante arbitrário, bastante abusivo. Entretanto, ele não deixa de ter seu caráter social. Ele reprime os direitos de primeira dimensão, é como se nem existissem liberdades, mas ele garante direitos sociais, certo? Direitos do trabalho, direito à educação, direito à saúde. Então a gente vê uma centralização do poder executivo, certo? O poder executivo, ele vai estar como protagonista. Se antes no Estado liberal era o legislativo protagonista, aqui é o poder executivo. Nessa Constituição de 1937 também não havia a figura de vice-presidente, era só o presidente Vargas. E aí, mais uma vez, tudo isso para você poder concentrar poder na mão de uma pessoa. E a gente vê o enfraquecimento do legislativo, que a sociedade não está sendo mais representada pelo parlamento, pelo Congresso, por aquelas pessoas que deveriam, né, nos representar. Na verdade, o que está acontecendo é uma pessoa está ditando as regras. E aí o Vargas, ele no caso, ditava muitas as regras nesse momento pelos decretos-leis. Então não era o legislativo fazendo lei em nome do povo. Era o executivo fazendo esses decretos-leis, dizendo como é que a sociedade devia se organizar. E aí, a gente entraria agora no Estado Democrático de Direito, mas já deu a hora e eu acho que já está muito cansativo, eu estou quase sem voz aqui de tanto falar. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Tinha uns outros slides de uma matéria que o professor não deu. Eu vou gravar uma aula depois e disponibilizar para vocês em relação a esse assunto, a esse tema, certo? Para quando for no domingo, a gente revisar todo o conteúdo através de questões. Então, eu vou fazer várias questões para a gente já treinar para a prova. Só uma partezinha interessante aqui dos slides é que no finalzinho dele, vocês vão poder verificar que eu coloquei um vídeo agora voltado para os direitos das pessoas idosas. Também é um vídeo curto, que vocês podem estar vendo para a questão do projeto de extensão, mas também para a questão das duas questões de prova do professor. O pessoal da noite, né, que ainda não teve aula com ele hoje, ele já me falou que vão ser 5 questões, certo? Serão 3 questões objetivas, sendo 2 de marcar e uma de VOF, certo? E 2 questões subjetivas. 2 questões para você escrever. Eu acredito que essas 2 questões sejam relacionadas aos direitos da pessoa idosa e os direitos da pessoa com deficiência. Então é interessante vocês assistirem esse vídeo até para vocês terem argumentos para colocar lá na questão, tá certo? Então não deixem de olhar esses vídeos que eu coloco no final do slide, porque eles vão ajudar vocês na prova, tá bom? E até porque são importantes, tá certo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa que queira colocar aqui pro grupo? Deu tudo certo? Então pronto, fica combinado assim. Depois eu vou gravar uma aula final falando dessa questão do Estado Democrático de Direito, para não ficar tão cansativo, porque até eu estou cansado. E aí eu libero e no domingo a gente faz uma revisão com questões, tá bom? Igor. Oi, Cristina. Isso, por favor. Só um minuto, Cristina. Já coloquem nome e matrícula. E vocês puderem anotar no papelzinho o nome e a matrícula de vocês, eu agradeço. Pronto, pode falar, Cristina. Eu assisti aquele vídeo sobre pessoa com deficiência, mas depois eu perdi o link dele ao longo da conversa do WhatsApp, né, que foi lá para cima. Tu colocou ele o link na descrição do grupo? Eu coloquei ele no último slide. Ele tá lá naquele nosso segundo slide. Lá no finalzinho também você consegue acessar. Mas eu vou mandar o link de novo lá no grupo, tá bom? Para você poder acessar. Tu poderia colocar ele na descrição do grupo para ficar mais fácil?
Pronto, eu só não vou garantir fazer isso hoje, porque eu Tá, tenho outras coisas, mas eu vou colocar todos os links na descrição do grupo. Então, é até uma ideia maravilhosa, porque aí já fica mais acessível para vocês. Os vídeos que eu for colocando, eu vou deixar lá na descrição do grupo para vocês terem acesso depois, tá bom? tá certo, obrigada.